Super Esporte ao vivo nessa segunda-feira, 31 de março de 2014. A gente vai te mostrar a classificação do Ituano para a grande final do Campeonato Paulista. Mais uma vitória do Santos, suada, né? Foi suada, mas se classificou. E ainda como foi o GP da Malásia, Fórmula 1. Mas antes, a gente vai ver quem foram os campeões do Masters 1000 de Miami. Confira aí. Rafael Nadal e Novak Djokovic estiveram longe de fazer uma partida emocionante, como de costume. Mas o sérvio precisou apenas de 1 hora e 23 minutos para despachar o espanhol. No primeiro set, tudo foi decidido no 6º game. Djoko aproveitou o único breakpoint que teve à disposição e abriu 4-2. Depois foi só administrar a vantagem e fechar a parcial no erro de devolução de Nadal, 6-3. No segundo set, Noel começou muito bem e já de cara quebrou o serviço do espanhol. Na frente do placar, durante todo o set, ele nem foi ameaçado. Djoko ainda teria mais uma quebra no último game da partida. E a vitória veio num ponto incrível depois de um rally sensacional. 28 trocas de bola até o ponto derradeiro, num bate-pronto de extrema habilidade. Essa foi a terceira vitória consecutiva do sérvio em finais contra Nadal e o 4º título no Masters 1000 de Miami. Agora, ele é o 2º tenista que mais venceu o torneio, perdendo apenas para André Agassi, que já levantou o caneco em 6 oportunidades. Entre as mulheres, finalíssima entre Nali e Serena Williams. A chinesa começou o duelo muito bem, diga-se de passagem, chegando a abrir 5-2. Porém, do outro lado estava a melhor tenista do mundo. Serena não desistiu e, inacreditavelmente, foi buscar a virada no primeiro set. Impressionantes 7-5, levando o público à loucura. No segundo set, parece que Nali desanimou. A americana foi confirmando seu saque facilmente, endurecendo muito o serviço da adversária. E aí, não teve quem aguentasse. 6-1 na parcial, 2-0 em quase 2 horas de partida, confirmando o 7º título de Serena nas quadras de Miami. Quem vai segurar essa americana, hein? Porra, a bicha é forte, hein? Ó, rápido intervalo aqui no Super Esporte. Daqui a pouco eu volto com Flávio Prado. Até já! Muito bem, apesar da boa vitória do Barcelona, que a gente acabou de ver aí, a partida diante do Espanhol foi marcada por cena de racismo. Durante o duelo disputado na Catalunha, os torcedores do Espanhol imitaram o som de macaco e jogaram uma casca de banana, inclusive uma banana, no gramado. Ao que tudo indica, os atos foram direcionados aos brasileiros Neymar e Daniel Alves. E não para por aí não, tá? Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, o domingo também foi marcado pelo racismo. A primeira partida do Campeonato Gaúcho entre o Grêmio e o Internacional, que terminou com a vitória de 2-1 do Internacional sobre o Grêmio, foi manchada por atos de racismo. O zagueiro Paulão, que já jogou no Grêmio, mas que hoje defende as cores do Internacional, alega ter sido ofendido por torcedores que teriam imitado o macaco na saída para o vestiário da Arena do Grêmio. O técnico do Internacional, Abel Braga, falou sobre o caso. Poderia ser uma festa melhor, o Grenal 400, primeira vitória do Inter aqui na Arena, mas depois daquela atitude em relação ao Paulão, tira a beleza disso tudo. Não vou me falar, nem me pronunciar mais em relação a isso, agora, simplesmente lamentável. Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Anitta. E aí, o que falar disso? Porque a gente sempre fala... Eu acho que é muita conversa mole. Eu já sou radical. Qualquer atitude racista de qualquer torcedor, eu tirava o time do campeonato.
Assim, como eles não vão fazer, me engana que eu gosto. Mas assim, acabou. O Espanhol, que é um lixo de time, né? Pode reparar que é time lixo. Um lixo de time, ele está eliminado do campeonato. Ninguém nem vai perceber que essa porcaria saiu do campeonato. E aqui no Sul, é tão ridícula a atitude, os grandes ídolos dos dois times foram jogadores negros. Talvez a exceção feita ao Falcão. Um brasileiro ser racista, além de tudo, é de uma burrice, é tão imbecil, porque os grandes homens do Brasil sempre foram negros. O futebol brasileiro só começou a virar futebol para valer quando os negros começaram a jogar. Leônidas, Pelé, aí que o Brasil virou alguma coisa. Garrincha. Hoje o maior brasileiro chama-se Joaquim Barbosa. Mas o nível cultural brasileiro é muito pequenininho, né? Talvez o idiota que faz isso tenha uma mãe negra, mas aí dá dó, aí já é questão de pena. Agora vamos falar do campeonato, né? Da bola rolando, que é legal. O campeonato espanhol está espetacular, está maravilhoso, os 3 times brigando pelo título. Na Inglaterra, 4 e o Mourinho de novo, sensacional, quando o time perdeu o jogo, estava na liderança, ele falou, estamos fora do campeonato. No dia seguinte foi passado pelo Liverpool, que deve ser o campeão, e depois pelo City, que ainda não passou, mas vai passar. Os caras ficaram chocados com a palavra do Mourinho, mas é verdade. O Chelsea está fora da competição. Concordo com ele mesmo, a 2 pontos só do líder. Muito bem, Flávio. Gente, que domingo teve o time do Palmeiras. Meu Deus do céu, tudo que podia dar errado deu. Fernando Praz, Allan Kardec se machucaram. Valdívia, que não tinha condições de jogar, precisou entrar cambaleando em campo. Bruno César e Juninho se machucaram e tiveram que continuar em campo, porque as 3 substituições já tinham sido feitas, né? Tudo isso em pleno aniversário do técnico Gilson Kleina e na partida de número 100 do comandante palmeirense. Com todo esse cenário dramático, o ituano aproveitou a oportunidade. Confira aí. Mais de 30 mil pessoas para acompanhar Palmeiras e Ituano no Pacaembu. A primeira grande chance do Verdão veio nessa jogada de Wesley, que bateu cruzado para a defesa do goleiro Wagner. Primeiro tempo de um Ituano defensivo que atacava raramente. Em uma dessas poucas idas ao gol alviverde, Rafael Silva justificou a presença de Fernando Praz em campo. Já o Verdão continuava a perder chances. A melhor oportunidade veio nesse passe milimétrico de Mendieta, que Leandro desperdiçou cara a cara com o gol. Na segunda etapa, sem Kardec e Praz machucados, o Palmeiras continuou indo para cima e quase abriu o placar na cabeçada de Marcelo Oliveira. Mais uma boa defesa de Wagner. Como o time de Kleina ia com tudo para cima, sobrava muito espaço lá atrás. O time do interior percebeu isso rapidamente e chegou várias vezes na cara de Bruno. Até que, em um desses contra-ataques, aos 38 minutos, a bola sobrou para Marcelinho, que bateu colocado no canto do goleiro palmeirense. O Palmeiras ainda teve uma boa chance para empatar, mas Vinícius errou a cabeçada sozinho dentro da área. E ficou nisso, final de jogo, Ituano classificado para a final 1, Palmeiras eliminado do Paulistão, 0. Olha, na verdade a gente não queria estar nesse momento, né? Nos preparamos, fizemos um campeonato muito eficiente, muito comprometido. Eu conversei com eles agora que futebol é cruel, futebol tem alguns percalços que acontecem e a gente não quer justificar aqui, né? Mas uma fatalidade de você ter 6 jogadores machucando, ainda você faz a última substituição e tem um jogador que fica em campo machucado. E isso, querendo ou não, atribuiu porque você não conseguiu ter o desempenho que nós tínhamos, né? Ainda mais quando a gente fez esse conjunto, uma equipe forte, uma equipe com qualidade. E hoje nós ficamos limitados a isso. O trabalho segue normal. Nós temos reuniões periódicas para avaliar o trabalho, feito pela comissão técnica, pelo grupo de jogadores. E, ao final de uma competição, é feita uma avaliação mais pormenorizada, até para a gente poder avaliar se é necessário contratações pontuais ou não, e etc. E vai ser feito da maneira que é feito sempre.
E aí, Flávio, o que falar do que aconteceu ontem, hein? Primeiro, parabéns ao Paulo Nobre pela postura. Não tem nada que desfazer o trabalho, que o trabalho efetivamente foi bem feito. Agora, algumas lições ficaram. Por exemplo, os reservas do Palmeiras são muito inferiores aos titulares. O Vinícius, ele apareceu como uma promessa, um jogador cheio de defeitos, como todos os jogadores que saem das bases brasileiras, mas a gente esperava que evoluísse. Ele involuiu. Ele piorou muito, não dá para jogar, não tem a menor condição. Mendieta para Valdívia dá uma diferença cavalar. Então, sabe, isso aí tem que dar uma melhorada no grupo boa, sabe? Trazer algumas opções, porque esse tipo de acidente acontece. Os palmeirenses me escreveram no Twitter, Flávio, que acharam que o time está muito, de fato, dependente do Kardec, do Valdívia. Você concorda com isso? Então, está e é normal que esteja, mas você tem que ter substitutos pelo menos, 50%, 60% do nível do titular. Não dá para botar. O Vinícius ontem, o que ele atrapalhou o Palmeiras foi uma grandeza. Inclusive o gol saiu no contra-ataque. Agora, palmeiragem, né? Palmeiras ele não faz pequeno. Quando ele perde pro Internacional de Limeira, pro Santo André, pro Guarani, que na época era pequeno, depois ficou grandão, agora voltou a ficar pequeno. Perde pro Goiás e aí perde pro Ituano. O Ituano não tem nada, asa. O Ituano não tem nada com isso. O Ituano fez a parte dele, é um time modesto. O Juninho Paulista cansou de falar. Chegou muito além do que eles esperavam e aproveitou a situação. Mas o Palmeiras, ele consegue. Quando é daquele jeito. É pra ser mesmo. Não é qualquer coisinha. Ele não iria ser eliminado pelo Santos, pelo São Paulo, não. Agora, também tem mais. Os times da capital mostraram que não é à toa que eles não chegaram em lugar nenhum no Campeonato Brasileiro, não foram nem a Libertadores. Os times são fracos, todos. Está na hora de melhorar. Mas o trabalho do Palmeiras tem uma boa sinalização. Eu acho que deve seguir, só que com os acertos em cima dos erros que apareceram ontem, quando a atuação foi medonha. Muito bem, bom. E essa tal zebrinha aí, viu? Ela quase quis dar as caras lá na Vila Belmiro também ontem, viu? Mas não conseguiu. O Santos sofreu contra o Penapolense, quase se complicou, mas conseguiu avançar a finalíssima do Paulistão graças ao jovem Stefano Yuri, que aos 42 do segundo tempo decidiu a partida. Santos e Penapolense fizeram um duelo cheio de emoção nesse domingo na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com Cícero. O meia arriscou um belo chute cruzado, a bola acabou desviando no meio do caminho e morreu no fundo das redes. Só que a coisa começou a ficar complicada para a equipe da casa quando o zagueirão David Braz resolveu aparecer no jogo. Primeiro, ele derrubou o Jailton dentro da área. Penalidade que Guaru bateu para deixar tudo igual na Vila. Depois, ele e Aranha ficaram nesse vai-não vai aí. Douglas Tanque, que não tinha nada a ver com a história, passou como quis pelos dois e anotou o segundo do Penapolense. A equipe do interior quase ampliou o marcador com o atacante Creu, ainda no primeiro tempo. Olha o Creu, olha o Creu! Mas quem engatou a quinta marcha e impôs rapidez ao jogo foi o meia Rildo. O jogador passou pela defesa adversária e cruzou bonito para Leandro Damião empatar a semifinal. Já no finzinho do duelo, Thiago Ribeiro deu passe açucarado para Stefano Yuri, que tinha acabado de entrar, marcar o gol da classificação santista para a grande decisão do campeonato estadual. Ficou nisso. Santos classificado para a sexta final consecutiva do Paulistão 3, Penapolense 2. Santos, Stefano Yuri, o menino que fez bonito na copinha, foi artilheiro, definiu o jogo. Então, aquilo que a gente falava do Palmeiras. A atuação do Leandro Damião foi uma coisa assim, assombrosamente ruim. Um horror de atuação. Quantos gols ele perdeu, pior em campo, Flávio? disparado. Ele foi pior que o David Braz. E o David Braz chegou a ser humorista no jogo, né? Foi um negócio trágico. Você gostou do curativo dele? Eu achei bonito. Coitado, até isso aconteceu com ele. Fez um gol anulado, bem anulado, um negócio horroroso. Tadinho. Bom, mas a verdade é o seguinte, o David Braz é a terceira opção. Não estava o Jubal, não estava o outro menino, aquele Gustavo, né, que se machucou. Mas também não dá para jogar.
Você vê que, né, o futebol se ganha muito olhando o ponto fraco. Se o seu ponto fraco for muito fraco, você se arrebenta. Você tem que trabalhar. Claro, você tem que ter o ponto forte, mas se o seu ponto fraco for muito fraco, você perde o campeonato no ponto fraco. O David Braz já dá para ver que não é opção. E o Leandro Damião fazia uma partida deprimente. O Santos tinha reserva. Então ele botou o Rildo, e o Rildo fez uma bela jogada e até o Leandro Damião conseguiu fazer o gol. E depois entrou o menino Stefano Yuri que bateu numa... Aí é que tá, o Oswaldo Oliveira foi brilhante. Ele tirou o jogador de 40 milhões que estava deprimente, teve a coragem de tirar e botou um garotinho que ele sabia que não ia sentir, porque ele já fez isso outra vez, e o garoto na primeira bola meteu o Rildo é aquele da Ponte Preta que claro, você gosta? É claro, é o filho do Mané. Ele foi feito um trabalho... As duas substituições foram... Perfeito. Pontuais, melhor né, em campo, Oswaldo Oliveira. Foi ótimo. E aí o Santos conseguiu chegar a mais uma final merecidamente. Muito bem. Agora é hora de falar do Timão. Mano Menezes só volta, o time do Mano Menezes só volta a jogar dia 20 de abril contra o Atlético Mineiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Garrafa acompanhou o treinamento do Timão hoje de manhã. Vamos ver. Depois da folga de domingo, o elenco corintiano voltou às atividades na manhã desta segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava. E na reapresentação do elenco, a ausência sentida foi de Emerson Sheik, que alegando problemas pessoais, faltou ao treinamento de hoje. A semana começa com o Timão esperando também a confirmação para um amistoso, que pode acontecer no próximo sábado em Cuiabá. O adversário ainda não está confirmado. Vale lembrar que o próximo jogo oficial do Timão está marcado somente para o dia 20 de abril contra o Atlético Mineiro, na estreia do clube no Campeonato Brasileiro. Quanto a reforços, a diretoria confirma que sonha com a contratação de pelo menos 2 jogadores, um atacante e um meio-campista. Para o meio-campo, Elias é a bola da vez. E a contratação de Elias tem que ser definida no dia de hoje, pois o jogador precisa se liberar do Sporting de Portugal até meia-noite, horário local de Portugal, para poder ficar à disposição do Corinthians e ser inscrito na sequência desta temporada. O Corinthians tenta de todas as maneiras adquirir 50% dos direitos federativos do atleta. Os outros 50%, que pertence ao agente do jogador, já foi acertado com a diretoria corintiana. E repito, o negócio só pode sair desde que Elias se desligue da equipe portuguesa até o final do dia de hoje. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Muito bem, muito obrigada. Garrafa, que tá um gato com essa camisa azul da cor do mar. Vamos embora, Flávio, não temos mais tempo para mais nada. E eu quero deixar um beijo enorme para Rodolfo, da nossa equipe, que hoje completa algumas primaveras aí. Que legal, eu não vou falar quantas. Parabéns. Um beijo. Parabéns. Parabéns, Rodolfo. Tudo de bom. Falou. O time do Gazeta Esportiva entra em campo com as últimas do esporte. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Nem vou sobrar.